Obrigado, Sr. Presidente. A começar a saudar os Srs. Presidentes e o Sr. Comissário. Sr. Comissário, nas 3 ou 5 reformas da PAC anteriormente verificadas, desde 92, tivemos por vezes pontos de partida auspiciosos. O problema foi a chegada, em geral, representaram desastre para a agricultura portuguesa. Esta, nem sequer à partida, é boa. E, contrariamente ao título do seu artigo hoje no Diário de Notícias, que diz que a reforma da PAC fortalecerá a agricultura portuguesa, esta 6ª reforma, pelo andar da carruagem, como dizemos em Portugal, tal como as anteriores, vai continuar a destruir a agricultura portuguesa e não a fortalecer. 5 questões cruciais na avaliação desta reforma, das propostas de reforma que estão em cima da mesa. Soberania alimentar. A não ser que entendamos que, por soberania alimentar, a soberania da União Europeia, mesmo que isso signifique a liquidação da produção num dos seus Estados-membros, isto é, que não haja também soberania ao nível de cada Estado-membro, segurança alimentar, se o Sr. Comissário quiser, como é que isto vai ser conseguido se os senhores liquidam as cotas de produção e os direitos de plantio, por exemplo, no vinho? Se os senhores insistem no absurdo do desligamento das ajudas que tem significado no nosso país a liquidação de produção, concretamente dos cereais. Redistribuição das ajudas ao rendimento. Mais uma vez, as boas intenções afixadas no primeiro documento estão em águas de bacalhau. Propõe-se a redução de 1/3 da desigualdade lá para 2020 e depois, lá para 2028, a igualdade. Isto é, a este prazo, nós podemos dizer que os agricultores e a agricultura portuguesa estarão mortos e não precisam da redistribuição nenhuma de rendimentos. Mesmo as intenções e vamos ver em que é que fica, do teto e da modulação das ajudas, o que de facto se trata é de valores mínimos, de tetos e valores mínimos que não permitirão a redistribuição necessária. Competitividade da agricultura. Sempre que os decisores políticos ou os eleitos políticos da União Europeia falassem em competitividade, ficassem com a língua escaldada, de certeza que não tornavam a falar em competitividade. Eu gostava que o Sr. Comissário me explicasse como é que um agricultor português que recebe relativamente ao holandês 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, ou relativamente a um alemão que recebe 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, pode ser competitivo com esses agricultores. Gostaria que me explicasse isto, sem falar das ajudas estatais que esses países, sobretudo os federados, caso da Espanha através das suas regiões autónomas, quer da Alemanha através dos seus länders, continuam a dar ajudas estatais próprias aos seus agricultores. Ou que essas ajudas e as condições de cada país vão permitindo uma discriminação total do ponto de vista do custo dos fatores de produção, da energia, do crédito, dos pesticidas, etc, etc, etc. Regulação da cadeia de valor agroalimentar. Estaria aqui uma questão que poderia ser uma importante novidade nesta reforma da PAC. No fundo, insiste-se com uma velha proposta, nunca concretizada, de apoio às organizações produtoras e organizações interprofissionais. De facto, não há nenhuma formalização de regulação concreta e eficaz da cadeia agroalimentar, com os problemas que estão hoje em cima da mesa. Comércio externo da União Europeia. Muitas das boas intenções sempre anunciadas pela reforma da PAC, confrontam-se depois com este problema, que é o comércio externo da União Europeia. Na OMC, igualizando a produção agrícola a qualquer produto industrial e liberalizando, nos acordos bilaterais, concretamente, por exemplo, aquele que está em cima da mesa relativamente ao Mercosul. Eu gostaria que o Comissário nos informasse se vai insistir, a Comissão vai insistir naquilo que está em cima da mesa, em que a agricultura serve de moeda de troca e a agricultura comunitária, segundo os cálculos feitos pela própria Comissão, vai significar um golpe de 3 a 5 mil milhões de euros. Algumas conclusões que gostaria de tirar, Sr. Comissário. Nenhum dos 3 desafios que os senhores colocaram no documento PAC Horizonte 2020, segurança alimentar, ambiente e equilíbrio territorial, serão concretizados com os instrumentos da reforma que são anunciados.
Gostaria mais de dizer que achamos estranho que uma reforma da PAC que fale da competitividade não fale do preço da produção agrícola, do preço justo, do preço que remunera os custos de produção e que assegura uma margem, uma rentabilidade aos agricultores, sem os quais não há projetos de jovens agricultores que permitam resolver os problemas da nossa agricultura e da agricultura de muitos outros países da União Europeia. Gostaria, para finalizar, de colocar um conjunto de questões concretas. Leite. Vai haver ou não recuo da extinção das cotas leiteiras? Porque não se suspendem, pelo menos, os aumentos das cotas leiteiras que estão em curso até ao fim desta reforma da PAC? Gostaria de saber se já foram aplicadas as multas aos países como a Holanda, a Dinamarca e a Áustria, que em 2009, 2010 e 2011 ultrapassaram as cotas leiteiras. Vinho. Gostaria de saber se os senhores vão recuar, até face ao apelo da AREV, a Assembleia das Regiões Europeias Vitícolas, relativamente à extinção dos direitos de plantaio. Açúcar. Julga possível, mesmo antes de 2015, que Portugal retome a produção de beterraba sacarina? Floresta. Gostaria de perceber melhor por que razão é que os senhores vão apoiar as espécies de crescimento rápido, naturalmente discriminando ainda mais as espécies autóctones de crescimento lento. Sr. Deputado Agostinho, eu vou terminar, já passou apenas uma questão. Ajudas aos pequenos agricultores. O Sr. Comissário tem a ideia de que, com o número de pequenos agricultores que Portugal tem, o teto do envelope nacional de 10% pode significar que os pequenos agricultores portugueses também aqui fiquem os mais discriminados da União Europeia, recebendo o mínimo possível neste tipo de ajuda. Muito obrigado. Gostaria apenas de dizer uma coisa, de perceber melhor por que razão a simplificação da PAC, que mais uma vez é anunciada, e depois o que se propõe é uma maior complexidade administrativa e burocrática, inclusive com regras da chamada ecocondicionalidade. Muito obrigado. Obrigado.